O bilionário Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Twitter no Brasil, poupando apenas alguns vendedores, de acordo com o jornal Washington Post. As áreas de comunicação e moderação de conteúdo foram completamente encerradas no domingo, antes das manifestações em Brasília. O novo corte soma-se a uma sequência de desligamentos em massa que o Twitter vem fazendo desde que Musk assumiu a plataforma no fim do ano passado. A conclusão da venda do Twitter foi em 27 de outubro do ano passado. Você, Mota? Eu entendo muito pouco de futebol, mas eu me lembro de uma frase dita por um jogador da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, né? Eu acho que foi depois de uma vitória. Eu acho que foi um jogador que disse: estão deixando a gente sonhar. Pois é o caso. O Elon Musk é uma figura única no mundo de hoje. Ele é um bilionário, provavelmente o homem mais rico do mundo, ou era até outro dia, e ao mesmo tempo tem se mostrado um defensor convicto da liberdade de expressão. Uma das promessas que ele fez quando comprou o Twitter pela bagatela de, acho que 47 bilhões de dólares, se eu não me engano, uma de suas promessas foi de dar espaço a todas as vozes. Veja, a todas as vozes. Ele não disse, a partir de agora, a esquerda que domina as redes sociais vai se calar e só vai falar à direita. Ele disse que ia dar espaço igual para todo mundo. Isso causou uma revolta. A esquerda americana subiu nos tamancos. Um motim aconteceu dentro do próprio Twitter, os funcionários dizendo que aquilo era um absurdo. O Elon Musk ordenou que diversas contas que haviam sido canceladas por decisão dos próprios funcionários do Twitter fossem restauradas. Ele também determinou a publicação de vários documentos que ficou conhecido como dossiê Twitter, documentos que mostravam o viés ideológico nas decisões de censura tomadas pelos funcionários do Twitter nos Estados Unidos. Que surpresa, né, gente? Mas tem mais, esses documentos também mostravam a interferência de políticos, de autoridades e até agências do governo americano na censura às postagens no Twitter. Ora, muita gente, diante disso, começou a pedir ao Elon Musk a publicação da versão Brasil do dossiê Twitter, mostrando como eram tomadas as decisões de censura e cancelamento por aqui. Vejam bem, eu não estou me referindo às decisões que, acertadamente, obedeciam a decisões judiciais. Eu estou me referindo à censura imposta pelos próprios funcionários do Twitter, que se arvoravam, que assumiam o papel de juiz do que era correto e do que era errado, do que podia ou não podia ser dito. Esperamos agora pelo dossiê Brasil do Twitter. Esse dossiê, com certeza, vai confirmar muitas suspeitas que todos nós temos e também deve trazer grandes surpresas. Kobayashi. Bom, nenhuma demissão é muito feliz, a gente tem que lamentar aí que muitas pessoas foram demitidas, muitos pais de família provavelmente, nenhuma demissão deve ser comemorada, aliás, a gente precisa lamentar. Mas eu queria fazer uma reflexão, a gente não sabe qual é o motivo que levou a essa demissão em massa no país, mas eu queria refletir a respeito da judicialização tão grande do trabalho das redes sociais que nós temos visto nos últimos anos, né? E a gente vê que ordens judiciais ficam o tempo todo oficiando as redes sociais das mais diversas para tirar, para desmonetizar, para apresentar dados. Então é o judiciário no pé de uma empresa privada o tempo todo e sob pena de multa, sob pena de responsabilização. E a gente vê cada vez essa amplitude da responsabilização alcançando pessoas, empresas, todo mundo que tem de alguma forma alguma ligação com qualquer ato que esteja sob a égide da justiça. E no Brasil muita coisa ou quase tudo está sob a égide da justiça. A insegurança jurídica somada ao excesso de judicialização de tantas coisas envolvendo as redes sociais pode ser um dos motivos, se não o motivo, para gerar essa instabilidade ou essa insegurança jurídica que reflete, por óbvio, numa insegurança financeira econômica.
e não é estranho se outras empresas daqui a pouco fizerem o mesmo que o Elon Musk está fazendo com o Twitter. Agora, Mota, você que é um usuário contumaz do Twitter, você já sentiu, enquanto usuário, as mudanças dessa gestão Musk à frente da rede social? Sem dúvida, essas mudanças começaram praticamente no dia seguinte ao que o Elon Musk comprou o Twitter, primeiro com os frequentes tweets que ele mesmo faz, né? Ele mesmo coloca, dando a sua opinião, defendendo a liberdade de expressão, debatendo com expoentes da esquerda americana que defendem a censura, né? Tem uma ala grande da esquerda americana que diz o seguinte: a direita não pode ter voz, conservadores e liberais não podem ter voz. O simples fato dessas pessoas terem o direito de expressar a sua opinião nas redes sociais é um erro grave. Então, o Elon Musk faz tweets constantes falando sobre isso, e o Elon Musk restaurou algumas contas, inclusive, modestamente, uma foi um pedido que eu fiz, né, que foi a conta da jornalista Paula Schmidt, que tinha sido cancelada, né, cancelada sem que ninguém soubesse qual era a razão, e eu até contei essa história aqui no Pingos nos Is. Eu fiz um tweet para ele sem esperança nenhuma que isso fosse resultar em nada, e poucas horas depois a conta da Paula já estava restaurada. Então, e muita gente noticiou também que logo depois que o Elon Musk comprou o Twitter, o número de seguidores dessas pessoas começou a aumentar rapidamente, como se tivesse existido um freio de mão, que na hora que o Elon Musk entrou na empresa, as pessoas tiraram esse freio.